Às vezes não entendemos por que fazemos tanto e não temos resultado. Hoje nós vamos falar sobre 3 feridas da infância que podem acabar com a sua prosperidade. A primeira ferida é a rejeição. Imagina que você trabalha com vendas. Então você vai oferecer alguma coisa para alguém, você tem que ligar para um cliente, você tem que vender um produto. E você muitas vezes trava porque você tem medo. Medo de não agradar, medo do que vão pensar, medo do julgamento. E isso te trava na hora de você oferecer aquilo que você tem. Muitas vezes você pensa que aquilo que você tem não é bom o suficiente para aquela pessoa. E isso te conecta com uma ferida lá da infância, que é a rejeição. A grande questão, gente, é que quando a gente fala dessas feridas da infância, a gente precisa olhar com os olhos de adulto para a situação que aconteceu lá na nossa infância, para que a gente não traga isso para a nossa vida adulta. Imagina que o seu cliente, o seu paciente, o seu marido, a sua filha, os seus amigos, eles não vão suprir um amor que você busca lá de trás. O amor dos seus pais. Quando a gente está falando dessa rejeição, quando a gente fala de qualquer ferida da infância, a gente está falando de feridas que são provocadas lá atrás, normalmente pelos nossos cuidadores, que foram os nossos pais. E veja que a intenção aqui não é demonizar nenhum deles, é simplesmente o que a gente troque os nossos óculos e olhe de uma outra forma. Então, se você tem esse padrão de comportamento de muitas vezes paralisar na hora de vender algo, na hora de falar com alguém, com aquele medo de que a pessoa vai virar a cara para você, vai te rejeitar, saiba que isso pode afetar a sua prosperidade. E aqui a prosperidade, eu não tô falando só do dinheiro, tudo bem? A prosperidade, ela se refere a um fluxo de abundância de todas as coisas na sua vida. Então, se você se conecta com essa ferida da rejeição, muitas vezes nem relacionamentos saudáveis você consegue estabelecer. Agora, nós vamos para a segunda ferida da infância, que pode estar acabando com a sua prosperidade. A segunda ferida é o abandono. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma necessidade emocional básica, que é a necessidade de conexão. Quando essa necessidade de conexão, ela não é atendida na nossa infância, a criança, ela tem a sensação de ser abandonada. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nós temos muitos medos que permeiam a nossa vida. Mas um medo que é autêntico e que a gente carrega pela nossa vida inteira, se a gente teve essa ferida lá na infância, é o medo do abandono, porque ele está relacionado com a sobrevivência. Imagina que você é um bebê que está com fome e que precisa ser amamentado. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quem é mãe, mas quando você demora para dar a comida para o seu bebê, o que ele faz? Ele se esgoela, ele chora. E não é só porque ele está com fome, é porque intrinsecamente ele tem um medo de ser abandonado, porque ele sabe ali dentro que se ele for abandonado, ele não sobrevive. Então, o medo do abandono, ele é um medo autêntico, porque ele está intimamente ligado à sobrevivência. E quando a gente traz essa ferida da nossa infância, o comportamento que se apresenta na nossa vida adulta é a insegurança. Então, se você é uma pessoa insegura, pode ser que você traga ali, de quando você era pequena, uma ferida do abandono. Quais são os comportamentos que denotam isso? Muitas vezes, quando você se mantém numa amizade que é tóxica, sabe aquela amizade que você não consegue sair dela, aquela que você acha que você precisa dela a qualquer custo, que você dá muito mais do que você recebe? Quando você entra nesse tipo de relação, e aí eu trago até um pouquinho para as relações conjugais, quando você é aquela mulher que ama demais, então você também está ligada com essa ferida do abandono. Quando você fica o tempo todo correndo atrás, vamos imaginar que você trabalhe com vendas, né? Vamos usar o mesmo exemplo da rejeição. O tempo todo correndo atrás de clientes e oferecendo um valor pelo seu serviço ou pelo seu produto que é muito abaixo daquele que é praticado no mercado. Esse tipo de comportamento, ele está ligado com a insegurança, que está ligado também com a ferida do abandono. Ah, mas Debs, e como é que isso interfere na minha prosperidade? Pensa nesse último exemplo que eu dei. Se o tempo todo você coloca o seu serviço ou o seu produto num valor abaixo do mercado, porque você acha que o seu cliente ele vai embora, você quer segurar o seu cliente a qualquer custo, você está prejudicando o fluxo de abundância na sua vida. Quando você fica o tempo todo conectada com uma amizade que você dá muito mais do que recebe, ou com um parceiro para quem você dá muito mais do que recebe, o que acontece é que você bloqueia o fluxo emocional
de abundância na sua vida. Então pare para pensar se você tem esse tipo de comportamento. Pare para pensar se você se conecta com o da rejeição. Pode ser que você termine esse vídeo agora com a terceira ferida e fala: meu Deus, eu gabaritei todas as feridas, como é que eu posso fazer para mudar isso? Gente, pensa o seguinte, o Jung já dizia, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então esse vídeo é um vídeo para que você conheça essas suas feridas, para que você entenda qual comportamento você tem a partir delas, para que daí sim você comece a abrir uma porta para essa mudança. E agora a gente vai para a terceira ferida emocional que vem lá da infância, que é a humilhação. A exigência extrema, a autocobrança, a autocrítica excessiva, aquele chicote que fica batendo nas costas, a não finalização de projetos, tudo isso está ligado com uma ferida lá da infância, que é a humilhação. Imagine que lá na sua infância você teve algum evento, alguma dobra na sua mangueira, em que alguém apontou o dedo para você e disse: ainda não tá bom, isso aqui não tá ok, você não sabe fazer direito. Pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, pode ter sido uma figura de autoridade, como uma professora, por exemplo, e aquilo para você foi uma humilhação. Quando você tem algum gatilho que te leva para aquela situação, o seu movimento muitas vezes é o de ou buscar o ser perfeita ou de paralisar e não fazer. O que a gente tem aqui? A procrastinação. Uma das grandes causas da procrastinação é esse link com a ferida emocional da humilhação. Por isso que eu digo para vocês que por trás da procrastinação existe muito mais do que vocês imaginam. Existe muito mais do que lista de tarefas ou hacks de produtividade. Porque imagina, gente, que essa é uma raiz muito profunda da procrastinação. Agora eu quero que você me conte. Diante dessas três feridas, rejeição, humilhação e abandono, você gabaritou? Você se conecta com mais de uma? Ou você se conecta com apenas uma? Me conta aqui nos comentários e me conta qual é o resultado, qual é o comportamento que você observa na sua vida decorrente dessa ferida emocional que você identificou aqui nesse vídeo.